Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero deixar uma palavra para a sua meditação nesse minuto com Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 22. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entremente, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe falou, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Quero deixar esta palavra para a nossa reflexão sobre esse homem chamado Pedro, um homem que nos desperta bastante interesse quando nós vamos estudar, quando nós vamos ler a palavra do Senhor. O texto diz que Jesus dá uma ordem para os seus discípulos. Essa ordem era para que os seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele iria despedir a multidão. O texto vai dizer que no meio do percurso, no meio do mar da Galileia, se levantou uma tempestade. Só que nessa tempestade, Jesus não estava no barco. Jesus havia ficado em terra para despedir a multidão. E quando Jesus está no monte orando sozinho, ele vê aquele barco já no meio do lago, no meio do mar da Galileia, sendo açoitado pelas ondas, sendo açoitados pelos ventos. Ele então decide ir até a presença dos discípulos andando sobre as águas. O primeiro ponto que eu quero falar para os irmãos é que Deus tem o seu modo de agir. Nem sempre Deus vai agir da forma que eu quero. Nem sempre Deus vai agir da forma que eu espero. Nem sempre Deus vai agir no momento que eu quero. Eu fico imaginando aqueles discípulos no meio daquela onda, no meio daquela tempestade, no meio daquele vento, daquela dificuldade, esperando um auxílio, um socorro de Jesus, mas Jesus está no monte orando. Eles estão ali açoitados pelas ondas, mas Jesus está no monte, a sós, orando com o Pai. E eles ficam pensando, com medo, achando que iria morrer, até que Jesus decide intervir na luta daqueles discípulos. Interessante que aqui Jesus, ele não vai no outro barco, Jesus ele não vai por terra firme, Jesus ele não vai nadando. Eu imagino aqueles discípulos esperando Jesus vir até eles de qualquer outra forma possível, mas Jesus decide ir até eles andando sobre as águas, ou seja, Jesus ele age de uma forma que muitas das vezes nós não esperamos que ele vai agir. Aqueles discípulos, quando vê Jesus andando sobre as águas, eles se espantam, eles pensam que era um fantasma, eles não acreditavam que era Jesus andando sobre as águas, até porque eles não imaginavam que Jesus iria até eles daquela forma. E muitas das vezes nós se surpreendemos com a forma que Jesus vem ao nosso encontro. Às vezes achamos que Deus vai fazer de um jeito, mas Deus faz totalmente diferente, porque a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não se comparam aos nossos. Então, irmãos, nessa noite, que você possa entender, primeira coisa, que Deus, ele trabalha no tempo e da forma que ele quer, não é como nós queremos. Então, a história vai dizer que Jesus vai até o encontro desses homens, e quando eles vê Jesus andando sobre as águas, eles estavam tão temorosos, estavam tão desesperados diante daquela situação, que eles imaginavam que Jesus fosse um fantasma. Começam a gritar de medo, e Jesus vai dizer: olha, não temas, sou eu. E Pedro, vendo que era Jesus, disse: olha, mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus faz um desafio para Pedro: Pedro, venha. A história vai dizer que Pedro sai do barco, começa a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. A Bíblia vai dizer que Pedro, literalmente,
ele andou por cima das águas. Pedro saiu do barco, andou por cima das águas ao encontro de Jesus, só que no meio da sua caminhada, antes de chegar próximo a Jesus, a Bíblia diz que Pedro, sentindo a força do vento, sentindo a força da tempestade, Pedro ele vai ter medo. Pedro ele vai ter medo. Ou seja, quando Pedro deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para a sua volta, para a dificuldade, para a tormenta que estava ao seu redor, Pedro automaticamente perde a sua fé e, consequentemente, ele começa a naufragar na sua caminhada. Quem sabe nessa noite, neste dia, você em algum momento da sua caminhada deixou de olhar para Jesus. Quem sabe hoje você não está afundando, quem sabe hoje você não está perecendo, quem sabe hoje a tempestade não está te sucumbindo. Não é porque Deus te esqueceu, não é porque Deus ele te abandonou, não é porque Deus não ama você, não. É porque simplesmente na sua caminhada, na nossa caminhada, nós deixamos de olhar para Jesus, nós deixamos de olhar para Deus e começamos a olhar para aquilo que está à nossa volta. O salmista no Salmo 121 ele vai dizer: olha, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Deixa eu te ensinar um segredo neste dia. Enquanto o teu alvo for Jesus, a tempestade ela não vai te sucumbir. Enquanto você estiver olhando para Jesus, a tempestade, a provação, a enfermidade, a luta, a calúnia, a difamação, ela não vai poder te abalar. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai andar por cima das adversidades. Fique com essa palavra nessa noite e que o Senhor possa falar com você ao seu coração, em nome de Jesus.